Então não é que a JBS é uma das várias partes da investigação, que ela está ali de maneira acessória. Não. Ela é um dos alvos principais da investigação. E algo me diz aí até que o Joesley e o Wesley vão ter que dar uma reorientada no lobby deles em defesa do Lula aqui nos Estados Unidos. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas o sistema, sem dúvida nenhuma, como mostrou essa pesquisa, este quer muito que Tarcísio seja o candidato, no lugar de alguém cujo sobrenome seja Bolsonaro. Ah, mas isso vocês não vão tirar da minha cabeça. Mesmo que seja para perder. Porque aí fica para mim, pô, o que você prefere, Paulo? Sair com a Sydney Sweeney ou a Margot Robbie? Eu falar assim, meu filho, escolhe a que você gostar menos e manda pra cá aqui dentro. Pô, pro sistema, o Tarcísio é a Sydney Sweeney e o Lula é a Margot Robbie, tanto faz. O sistema permanecerá. Alexandre de Moraes não sofre nenhum risco com nenhum dos dois. Um pode ser ali um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho pior. É ou não é? O Eric Dias acha que a Sydney Sweeney é muito melhor. Fica com a Sydney Sweeney. Eu hoje em dia só tenho olhos para minha doce Natália. Mas nos meus grandes tempos de caçador, aquele caçador que conta as glórias passadas, Margot Robbie, Sydney Sweeney, tá tudo certo, manda pra cá. Hoje eu só tenho olhos para minha doce Natália, realmente. Que é mais bonita, de fato, se vocês virem as fotos no meu Instagram, vocês vão ver que ela, de fato, não deixa nem Sydney Sweeney, nem Margot Robbie numa posição de vantagem. Eu acho até que deixa os dois para trás. Mas colocando um pezinho, já que estamos falando de Margot Robbie e Sydney Sweeney, duas celebridades internacionais, vamos colocar um pezinho, vamos devagar, colocar um pezinho na pauta internacional. E continuando falando sobre Brasil um pouquinho, porque eu quero falar sobre uma empresa brasileira, a JBS. Eu quero falar sobre a JBS e os Estados Unidos. Se você tem idade para se lembrar, e eu quero dizer, se você tem mais de 3 semanas de vida, você é velho o suficiente para lembrar que a JBS estava sendo colocada pela imprensa brasileira como o grande trunfo da diplomacia brasileira no diálogo com o governo Trump. E para refrescar sua memória, eu lembro que a Folha de São Paulo reportou que Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de aceno a Lula. O UOL reportou que, com carne sob tarifa, Joesley vai ao Congresso dos Estados Unidos contra a taxa de Trump. O Otávio Guedes, da Globo News, disse no G1 que química entre Trump e Lula aconteceu após a atuação da JF junto ao governo americano. JF é a holding dona da JBS. O UOL falava também sobre Rick Grenell, enviado especial de Trump, que tinha sido, através de uma relação com a JBS, o cara da interlocução e da aproximação entre Lula e Trump, justamente por consequência desse lobby da JBS. E ao mesmo tempo em que isso era dito, os jornais reportavam que tinha chegado ao fim a era de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que nós estávamos escanteados, que nós fomos barrados no Departamento de Estado, que ninguém mais queria nos receber. E eu sempre falo que estou acostumado a sofrer chacota da velha mídia, mas nada como um dia após o outro. No campo do Rick Grenell, o próprio Globo noticiou o que aconteceu. O homem que fez a aproximação, justamente o cara da interlocução e da aproximação com o governo Lula,
estava encontrando na semana passada Eduardo Bolsonaro, e esse aqui que vos fala também, mas o encontro era com o Eduardo Bolsonaro, eu só estava ali acompanhando, justamente dentro da casa do Donald Trump em Mar-a-Lago, no Palm Beach. E sobre a JBS, que vinha buscando fazer um lobby nos Estados Unidos em favor do governo Lula, a coisa também não me parece ter sido muito positiva. Porque na última sexta-feira, portanto depois do último Paulo Figueiredo Show, Donald Trump fez o seguinte post no seu perfil no Truth Social. Pediu ao Departamento de Justiça que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas de processamento de carne que estão aumentando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito, manipulação e fixação de preço. Sempre protegeremos os nossos fazendeiros americanos que estão sendo culpados pelo que está sendo feito por frigoríficos majoritariamente de propriedade estrangeira e que aumentam artificialmente os preços e colocam em risco a segurança do abastecimento alimentar da nossa nação. Medidas devem ser tomadas imediatamente para proteger os consumidores, combater os monopólios ilegais e garantir que essas corporações não estejam obtendo lucros criminosos às custas do povo americano. Eu estou pedindo ao DOJ que haja com rapidez. Obrigado por sua atenção no assunto. E aí você pode falar, mas Paulo, pode ser que ele não esteja falando da JBS, isso não tem nada a ver. Bom, tudo bem, eu ouvi isso quando eu falei sobre isso no X, e aí eu pedi às pessoas que façam apenas uma leitura do pronunciamento oficial da Casa Branca sobre o assunto. Vou ler para vocês. Por tempo demais, um punhado de gigantes do setor de processamento de carne tem explorado os criadores de gado dos Estados Unidos, reduzido rebanhos e elevado os preços nos supermercados. Ao examinar se essas empresas violaram as leis antitruste por meio de fixação coordenada de preços ou restrição de capacidade, esta investigação buscará eliminar qualquer conluio ilegal, restaurar a concorrência justa e proteger a segurança alimentar do país. Os 4 grandes frigoríficos, JBS do Brasil, Cargill, Tyson Foods e National Beef, atualmente dominam 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos. Um salto em relação aos 36% de concentração em 1980. 2 dessas empresas, incluindo a maior processadora de carne do mundo, JBS, são de propriedade estrangeira ou possuem controle e participação estrangeira significativa. A consolidação do setor destruiu a concorrência e prejudicou os criadores de gado. Na década de 1980, as 4 maiores compravam cerca de 1/3 de todo o gado confinado. Em meados da década de 90, essa fatia explodiu para mais de 80% e continua a se concentrar desde então. Isso levou à exploração de consumidores, agricultores e pecuaristas americanos. De fato, há evidências crescentes de que esse poder monopolista reduziu os pagamentos aos criadores, diminuiu o tamanho dos rebanhos, aumentou os preços ao consumidor e ameaçou a cadeia de abastecimento alimentar nos Estados Unidos. Esse é o pronunciamento oficial da Casa Branca. Então não é que a JBS é uma das várias partes da investigação, que ela está ali de maneira acessória. Não. Ela é um dos alvos principais da investigação. E algo me diz aí, até que o Joesley e o Wesley vão ter que dar uma reorientada no lobby deles em defesa do Lula aqui nos Estados Unidos. A propósito, é verdade que o Joesley teve em Washington, no Congresso americano, afinal, como lembrou o deputado Thomas Massie, a JBS, através de uma subsidiária, doou $5 milhões à posse do Trump. A maior contribuição individual de todos os doadores. Botem a mão na consciência. A empresa que estava fazendo lobby para o Lula é a maior doadora de todas dos Estados Unidos para a posse do Trump. E isso é uma lição para vocês e para todos nós. Porque, de fato, é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Doação não compra ação, mas compra acesso. Enquanto, de fato, compra acesso. Se você doa $5 milhões para a campanha do Trump, você consegue uma reunião com o Trump. Você não consegue que o Trump haja em seu favor, como está muito claro depois da abertura dessa investigação. Mas você consegue reuniões, você consegue fotos.
Você consegue acesso. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.